Olá! Façamos hoje a leitura do capítulo 22 do livro de Jeremias da Bíblia Sagrada. Palavra maravilhosíssima! Palavra maravilhosíssima! Bem, então vamos ver aqui Jeremias, capítulo 22. E inicialmente vamos deixar uma oração. Senhor Deus, nosso Pai, nós confessamos nosso pecado, somos falhos, somos pecadores, Senhor. Muitas vezes há momentos na vida da gente que a gente fica com raiva, com ira, com ódio. Às vezes a gente ofende, às vezes a gente fere até as pessoas, mas muitas vezes a gente nem percebe que está ferindo diante de tanta loucura do corre-corre da vida. Eu peço perdão, Senhor, as pessoas que por acaso eu tenha ferido, tenha machucado. Sabemos que o nosso coração não é um coração que guarda rancor, ódio, ira, vingança. Temos Jesus no nosso coração. Mas às vezes são situações difíceis mesmo que a gente enfrenta na vida, mas terminamos às vezes pecando. Mas quando pecamos, o Espírito Santo de Deus incomoda logo, diz assim, vai lá, pede perdão, procura, chama para conversar, chama para estar junto. É assim que a gente tem que fazer, não é isso? Então, Senhor, nesse dia de hoje eu confesso meus pecados, peço perdão a Deus pelas pessoas que eu feri, que eu machuquei, muitas vezes involuntariamente, como eu já falei, diante do estresse da vida, das situações. Pai, pedimos nesse dia de hoje que todas as pessoas que por acaso venham assistir esse vídeo, sejam tocadas com Teu Espírito Santo, possam liberar perdão, perdoar, possam, meu Pai, receber Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, procurar uma igreja evangélica, se batizar nas águas e continuar frequentando essa igreja para entregar ao Senhor seus dons, seus talentos, né? Pessoas que não conhecem a palavra do Senhor, que vivem afastadas do Senhor, que têm o privilégio, a honra de poder conhecer a palavra de Deus em suas vidas. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém, aleluia, glórias a Deus. Bem, vamos lá. Jeremias 22. Profecia contra a casa real de Judá. Assim diz Jeremias 22, assim diz o Senhor, desce à casa do rei Judá e anuncia ali do rei de Judá, e anuncia ali esta palavra. Jeremias 22, 2. E diz, ouve a palavra do Senhor, ó rei de Judá, que te assentas no trono de Davi, tu e os teus servos e o teu povo, que entrais com por essas portas. Jeremias 22, 3. Assim diz o Senhor, exercei o juízo e a justiça e livrai o expoliado da mão do opressor. E não oprimas ao estrangeiro, nem ao órfão, nem à viúva. Não façais violência, nem derrameis sangue inocente neste lugar. Amém, aleluias, glórias a Deus. Jeremias 22, 4. Porque se deveras cumprirdes esta palavra, entrarão pelas portas desta casa os reis que se assentarão no lugar de Davi, sobre o seu trono, em carros e montados em cavalos, eles e os seus servos e o seu povo. Jeremias 22, 5. Mas se não derdes ouvidos a estas palavras, por mim mesmo tenho jurado, diz o Senhor, que esta casa se tornará em assolação. Jeremias 22, 6. Porque assim diz o Senhor acerca da casa do rei de Judá. Tu és para mim, Gileade, e a cabeça do Líbano, mas por certo que farei de ti um deserto e cidades desabitadas. Jeremias 22, 7. Porque prepararei contra ti destruidores, cada um com as suas armas, e cortarão os teus cedros escolhidos e lançá-los-ão no fogo. Jeremias 22, 8. E muitas nações passarão por esta cidade, e dirá cada um ao seu companheiro, por que procedeu o Senhor assim, com esta grande cidade? Jeremias 22, 9. Então responderão, porque deixaram o concerto do Senhor, seu Deus, e se inclinaram diante de deuses alheios e os serviram. Jeremias 22, 10. Não choreis o morto, nem o lastimeis,
Chorar abundantemente aquele que sai, porque nunca mais tornará, nem verá a terra onde nasceu. Jeremias 22, 11. Porque assim diz o Senhor acerca de Salum, filho de Josias, rei de Judá, que reinou em lugar de Josias, seu pai, e que saiu deste lugar, nunca lhe tornará mais. Jeremias 22, 12. Mas no lugar para onde o levaram cativo, morrerá e nunca mais verá esta terra. Jeremias 22, 13. Ai daquele que edifica a sua casa com injustiça e os seus aposentos sem direito, que se serve do serviço do seu próximo sem paga e não lhe dá o salário do seu trabalho. Jeremias 22, 14. Que diz: edificarei para mim uma casa espaçosa e aposentos largos, e lhe abre janelas, e está forrada de cedro e pintada de vermelhão. Jeremias 22, 15. Reinarás tu só porque te encerras em cedro? Acaso teu pai não comeu e bebeu e não exercitou o juízo e a justiça? Por isso tudo lhe sucedeu bem. Jeremias 22, 16. Julgou a causa do aflito e do necessitado. Então lhe sucedeu bem. Porventura não é isto conhecer-me, diz o Senhor. Jeremias 22, 17. Mas os teus olhos e o teu coração não atentam senão para a tua avareza e para o sangue inocente, a fim de derramá-lo, e para a opressão e para a violência, a fim de levar isso a efeito. Jeremias 22, 18. Portanto, assim diz o Senhor acerca de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá. Não lamentarão por ele, dizendo: ai, irmão meu, ou ai, minha irmã, nem lamentarão por ele, dizendo: ai, Senhor, ou ai, majestoso. Jeremias 22, 19. Em sepultura de jumento sepultarão, arrastando-o e lançando-o para bem longe, fora das portas de Jerusalém. Jeremias 22, 20. Sobe ao Líbano e clama, e levanta a tua voz em Bazã, e clama desde Abarim, porque estão quebrantados os teus namorados. Jeremias 22, 21. Falei contigo da tua prosperidade, mas tu disseste: não ouvirei. Este é o teu caminho, desde a tua mocidade, pois nunca deste ouvidos à minha voz. Jeremias 22, 22. O vento apacentará todos os teus pastores, e os teus namorados irão para o cativeiro. Certamente então te confundirás e te envergonharás, por causa de toda a tua maldade. Jeremias 22, 23. Ó tu que habitas no Líbano e fazes o teu ninho nos cedros, quão lastimada serás quando te vierem as dores e os ais, como da que está de parto. Jeremias 22, 24. Vivo eu, diz o Senhor, que ainda que Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, fosse o selo do anel da minha mão direita, eu dali te arrancaria. Jeremias 22, 25. E te entregarei na mão dos que buscam a tua vida, e na mão daqueles diante de quem tu temes, a saber, na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, e na mão dos caldeus. Jeremias 22, 26. E lançar-te-ei a ti e a tua mãe, que te deu a luz, para uma terra estranha em que não nasceste, e ali morrereis. Jeremias 22, 27. Mas a terra para a qual eles levantam a sua alma, para ali tornarem, a ela não tornarão. Jeremias 22, 28. É, pois, este homem Jeconias um vil utensílio quebrado ou um utensílio de quem ninguém se agrada? Jeremias, por que razão foram arremessados fora ele e a sua geração, e arrojados para uma terra que não conhece? Jeremias 22, 29. Ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Jeremias 22, 30. Assim diz o Senhor: escrevi que este homem está privado de seus filhos,
e é homem que não prosperará nos seus dias, nem prosperará algum da sua geração, para se assentar no trono de Davi e reinar mais em Judá. Vejamos alguns comentários acerca do capítulo 22 do livro de Jeremias da Bíblia Sagrada. Vamos lá. O primeiro comentário é sobre o versículo 5, diz assim, 22:5. Esta profecia se cumpriu. Em Jeremias 52:13. Deixa eu ver aqui, 22:5. Qual é a profecia? Mas se não deres ouvido a estas palavras, por mim mesmo tenho jurado, diz o Senhor, que esta casa se tornará em assolação. E ele diz que se cumpriu em Jeremias 52:13. Bem, Jeremias 22:9. O comentário é o seguinte: as nações pagãs saberiam que Jerusalém havia sido destruída e seus habitantes deportados. Tanto a bondade de Deus para com seu povo quanto seu julgamento de Judá serviram de testemunho para o mundo. Adorar e servir a outros deuses era uma violação dos 2 primeiros mandamentos do concerto feito no Sinai. Êxodo 20, de 3 a 5. Agora façamos a leitura dos comentários do capítulo 22, que vai de 10 a 19. O comentário é o seguinte: o morto é uma referência a Josias, que foi pranteado por um longo tempo depois de sua morte na Batalha de Megido, em 609 a.C. Está relatado em 2 Crônicas 35, de 20 a 25. Salum foi o rei que saiu deste lugar, pois foi levado ao Egito em 609 a.C. e morreu ali no exílio. Salum é outro nome para Jeocás. Ele pede aqui para ver o quadro dos reis com 2 nomes. 2 poemas contrastam Josias com seus sucessores, Salum e Jeoaquim. O primeiro contraste suscita compaixão. Que está em Jeremias 22, entre 10 e 12. O segundo, desprezo, que está em Jeremias 22, de 13 a 19. Salum e Joaquim eram filhos de Josias. Agora vamos ver o novo comentário que está aqui com relação ao versículo 22, se refere aos versículos, ao capítulo 22, se refere aos versículos 20 e 23. Diz assim: Bazã fica na Transcisjordânia, na região nordeste de Israel. Abarim é uma região montanhosa em Moabe, a sudoeste. Inclui o Monte Nebo, de onde Moisés viu a terra prometida pela primeira vez. Está em Deuteronômio 32:49. Os namorados de Judá são os aliados políticos aos quais ela pediu socorro. Neste lamento, Jerusalém é personificada como uma mulher. Quando sobreviesse a calamidade, ela sentiria as dores de uma parturiente. Agora, em relação ao versículo 24, o comentário é o seguinte: Jeconias também é chamado de Conias ou Jeoaquim. Jeremias 24:1. Ele pede para ver os reis com 2 nomes. A remoção do anel do selo, que era usado para autenticar todos os documentos, éditos e correspondências oficiais, representa uma rejeição do reinado de Jeoaquim. No entanto, a monarquia davídica seria restabelecida por meio do Messias. Aí diz para olhar, para a gente ver Ageu, capítulo 2, versículo 25. O versículo 30, que é o último, o comentário é o seguinte, 22:30. Jeoaquim teve herdeiros, mas nenhum de seus descendentes se assentou no trono de Davi. 1 Crônicas 3, 16 e 17. Reforça esse comentário. Bem, então passamos 2 momentos. O primeiro foi a leitura do capítulo 22 do livro de Jeremias. O segundo foram os comentários referentes à leitura deste capítulo. Ok? Bem, agora vamos partir para aquele terceiro momento. Quando nós fazemos uma leitura de uma devocional. Essas devocionais foram escritas por Elizabeth Georgia. Estão aqui na Bíblia. Essa Bíblia, já li a referência algumas vezes. É a Bíblia da Mulher Segundo o Coração de Deus, com devocional de Elizabeth Georgia. Ela é uma
Almeida João Ferreira de Bíblia da Mulher, segundo o coração de Deus. João Ferreira de Almeida, organizadora, Marilene G. Terenguim. Primeira edição, São Paulo, Ragnos, editora, 2003. Bem, então façamos agora a leitura de um desses textos que nós escolhemos aqui. Estamos lendo todos na sequência. Então, o último que nós lemos foi Amor significa ação. Né? Então, está na página 725, não é isso? Então, foi Amor significa ação. Vamos ler novamente essa reflexão, porque é uma reflexão tão interessante, não é isso? Amor significa ação. E muitas vezes nós temos muita dificuldade de amar, de realizar algumas ações em prol de outras pessoas, até de nós mesmos, principalmente de nós mesmos. Então, essa reflexão nós já lemos aqui, mas ela é tão legal assim, o título, e também eu senti o desejo de ler mais uma vez essa reflexão. Então, ela está inspirada em Provérbios 14, 21, que diz assim, 14, 21. O que despreza o próximo peca, mas feliz é aquele que se compadece dos pobres. Amém, aleluia, glórias a Deus. Amor significa ação. Provérbios 14, 21, inspiração. Como posso saber se ela está passando por um momento difícil? Falo com ela todas as semanas e ela nunca mencionou suas dificuldades. É triste quando descobrimos que alguém em nossa vida está ferido, mas nem percebemos isso. Verdade. Todavia, essas situações são uma lembrança de que temos de sempre prestar atenção à orientação de Deus. Quando sentir que Deus a está orientando para ver como está uma amiga ou como um colega de trabalho se sente, faça isso. E depois, tome iniciativa para suprir necessidades específicas dessas pessoas. Amém, aleluias, glórias a Deus. Amor significa ação. E algumas vezes ele exige que você saia da zona de conforto ou que abandone sua preferência para ficar de fora. Compreendo que isso seja um pouco assustador. É arriscado aproximar-se de alguém, mesmo que seja de forma carinhosa e com a intenção de cuidar dessa pessoa. Contudo, faça isso. Provérbios 14, 21. Instrui sobre ajudar o próximo. Peça a Deus para ajudá-la. O Senhor ajudará. Doe toda a bondade que puder, até mesmo aquelas pessoas que a feriram. Ponha pensamentos gentis em ação. O objetivo é crescer em piedade, não apenas produzir boas obras. Cultive a bondade da forma de Deus. Agora a oração que a Elizabeth Georgia faz, ela diz assim: Deus, imprime em meu coração a urgência de prover as necessidades à minha volta. Trabalhe em mim por meu intermédio, para que eu possa cultivar um espírito generoso. Como posso estar em tuas mãos hoje? Amém, aleluia. Né? Então, é isso. Nós acabamos de fazer a leitura dessa palavra maravilhosa, amor significa ação. Que possamos realmente colocar em prática em nossas vidas. A começar por mim. Porque muitas vezes nós lemos a palavra do Senhor, mas temos muita dificuldade de colocar em prática. Não é isso? Bem, então nós vamos agora fazer a leitura daquele último momento. Fazer que quando nós lemos as letras de alguns hinos e corinhos que estão aqui nessa harpa, nessa Bíblia, e é denominada assim, harpa avivada em corinhos. Então, nós lemos já até o 470. Vamos ler hoje o 471. Diz assim, avançai fiéis. Avançai fiéis soldados. Contra as hostes infernais. Ouve-se de guerra, brados, homens de Gideão, sejais.
Deste mundo a ilusão, o terror da própria morte não nos turba o coração. Torna Deus o fraco forte. Amém, aleluias, glórias a Deus. Pelo sangue do Cordeiro nós vamos sim triunfar. O Senhor ao vencedor vai coroar. Hei de vencer com Jesus, o verdadeiro, hei de vencer pelo seu poder. Avançai, fiéis soldados, a seguir o pavilhão. Ei-lo na frente, arvorado, por Jesus, nosso capitão. Escutemos o clamor dos que foram abatidos. Vamos logo sem temor em socorro dos feridos. Pelo sangue do Cordeiro nós vamos sim triunfar. O Senhor ao vencedor vai coroar. Hei de vencer com Jesus, o verdadeiro hei de vencer pelo seu poder. Avançai, fiéis soldados, sempre fortes a lutar, e os povos escravizados e de avante a libertar. Manda Cristo avançar à vanguarda dos remidos, galardão há de alcançar os que forem destemidos. Assina PLN. Pelo sangue do Cordeiro nós vamos sim triunfar. O Senhor ao vencedor vai coroar. Hei de vencer com Jesus, o verdadeiro hei de vencer pelo seu poder. 427. Em meu lugar. Cristo Jesus, lá na cruz, já sofreu em meu lugar. Em meu lugar, tudo por mim. Ele ali padeceu, para minha alma salvar. Glória a Deus, meu pecado cravou sobre a cruz, sobre a cruz. Sangue precioso minha alma lavou. Glória ao bondoso Jesus. Assina FV. Outro bem não acharei. Esse é o 473. O que nós lemos aqui em meu lugar foi 472. Só tem 2 estrofes. Outro bem não acharei. Que outro bem ansioso buscarei? Bem melhor que Jesus não acharei. Nele só para sempre de estar e de coração o amar. Outro bem não procurarei, outro bem eu não acharei. Já em mim está Jesus, nele só vou confiar. Quem aqui pode me saciar neste mundo enganador? Só Jesus, Jesus, só Jesus, Jesus, Rei meu e fiel Senhor. A vaidade do mundo acabará, tudo aqui a seu tempo findará. Para sempre somente há de durar quem na luz de Cristo andar. Outro bem não procurarei, outro bem eu não acharei. Já em mim está Jesus, que neles vou confiar. Quem aqui pode me saciar neste mundo enganador? Só Jesus, Jesus, só Jesus, Jesus, Rei meu e fiel Senhor. Entre os homens não buscarei a luz, não mais vivo, mas vive em mim Jesus. Sua graça é bastante para mim, não terá no céu mais fim. Assina PLN. Outro bem não procurarei, outro bem eu não acharei. Já em mim está Jesus, nele só vou confiar. Quem aqui pode me saciar nesse mundo enganador? Só Jesus, Jesus, só Jesus, Jesus, Rei meu e fiel Senhor. Pronto, então encerramos hoje mais uma devocional que consistiu na leitura do capítulo 22 do livro de Jeremias, da Bíblia Sagrada. Em seguida, nós lemos os comentários que estão no rodapé do capítulo 22 do livro de Jeremias, da Bíblia Sagrada. Em seguida, nós lemos aquela devocional que fala que amor é em ação, não é isso? Não foi mesmo o título? Só vou recordar. Foi amor significa ação. E lemos também esses 3 hinos ou corinhos. Então, vamos agora deixar uma oração, tá? Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio, pela honra, pela maravilhosa alegria de ler a Tua palavra, que é viva e eficaz, mais penetrante do que a espada de 2 gumes, como está escrito em Efésios 4:12, não é isso? Senhor, nós pedimos nesse dia de hoje que o Senhor guarde todos os nossos pastores e pastoras
de várias denominações. Cuide deles pessoalmente, de suas famílias, de seus ministérios, Pai, em nome de Jesus. Ô, Senhor, pedimos também, Senhor, pelos nossos familiares, todos, toda a nossa parentela, filhos, filhas, irmãos, pais, mães, parentes, todas as pessoas que nos cercam, Senhor, de nossa família e amigos também. Guarde todos hoje, Pai, de acidente, de enfermidades do homem mau. Ô, Senhor, nos guarda pessoalmente também, espiritualmente, emocionalmente, financeiramente, Pai. E também, Senhor, nós pedimos pela natureza, essa natureza linda que o Senhor preparou, que o Senhor fez, né? Que o Senhor disse haja luz, e houve vida. Mas vemos a natureza no planeta, Senhor, descontrolada. Vários pontos do planeta são chuvas terríveis, são como chama esses tornados, né? Esses ventos assim que causam tanto problema, chuvas, alagamentos, ou Senhor, terremotos também. Eu sei que a tua palavra está previsto isso, não é isso? Então, Senhor, nos ajuda a confiar no Senhor e que cada dia mais o Senhor possa realmente vir buscar a tua igreja, Pai. Porque aí estaremos em um lugar onde não haverá mais sofrimento, não haverá mais lágrima. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém, aleluia, glórias a Deus. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer.